Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o sistema tegumentar. A gente vai fechar toda essa parte de morfologia humana com o sistema tegumentar. Hoje, especificamente, a gente vai ver as estruturas da derme, da epiderme, da hipoderme, a importância do sistema tegumentar, e na próxima aula eu vou falar com vocês sobre os anexos da pele, que também são bem importantes. Eu já coloquei lá no Google Sala de Aula hoje para vocês o capítulo do livro sobre sistema tegumentar, que eu mandei também no WhatsApp para vocês, mais 3 videoaulas complementares sobre esse assunto, e um questionário de 6 perguntinhas para ajudar vocês na fixação do conteúdo de hoje, tá? Então, na aula da semana que vem, eu acredito que será a nossa última aula do semestre, e depois a gente, na outra semana, a gente já tem a nossa prova. Então, na aula da semana que vem, eu vou iniciar a aula fazendo com vocês, todo mundo junto, todos os exercícios e atividades que ficaram para trás, tá? Que eu tinha passado do sistema muscular, do sistema nervoso e agora do sistema tegumentar. Então, vamos todos fazer um esforço para a maioria conseguir participar da aula, para vocês tirarem as dúvidas que vocês têm, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. A qualquer momento, vocês podem me interromper, pode acionar o áudio de vocês. Vamos tentar focar. Quem estiver deitado, procura uma cadeira, vamos sentar, colocar a coluna reta, pega um papel, uma caneta, vamos tentar focar aqui para a gente entender um pouquinho. Então, o sistema tegumentar, ele é extremamente relevante para nós, seres humanos. E eu trouxe aqui esse artigo que eu achei muito bacana. Eu estava estudando sobre neuroplasticidade, sobre a capacidade do cérebro de se regenerar ou de fazer novas conexões, ainda que não seja em decorrência de uma recuperação de uma doença, de uma lesão, mas em consideração a estímulos, né? Então, aqui, os pesquisadores fizeram esse estudo, olha que interessante, para vocês terem uma noção da importância do tegumento, da importância da pele, dos receptores que a gente tem na ponta dos dedos, que a gente tem na palma da mão, que a gente tem na planta dos pés. É através desse toque que a gente tem com o meio externo que a gente manda estímulos para o nosso sistema nervoso central. Então, aqui, só para a gente entender como que é importante o sistema tegumentar para nos conectar com o mundo externo. Então, nesse estudo aqui, qual era a proposta dos cientistas? Eles pegaram vários participantes e colocaram eles sem estímulo visual, olha que ele está com os olhos vedados, eles colocaram essas proteções nas mãos e nos pés, para ele não ter tato, não ter contato, e colocou um microfonezinho e um fone de ouvido. E o participante ia ficar nessa pesquisa enquanto ele aguentasse. Quando ele quisesse, ele ia pedir no microfone para tocar uma música. E aí eles tocavam uma música como se fosse uma música infantil, né? Borboletinha, tá na cozinha, uma música assim. E o interessante é que, no início, a pessoa pedia para tocar a música e parava, mas ela não recebia estímulo nenhum, nem da pele, nem dos olhos. E aí, com o passar do tempo, o cérebro, ele necessita ser estimulado. Com o passar do tempo, o que os cientistas perceberam? Que os participantes da pesquisa cada vez pediam para ouvir mais a música. Então, quem ficou 2, 3, 4 horas, quanto mais horas passavam no experimento, mais tempo pedia, porque a música era a única forma que ele tinha naquele momento de estimular o sistema nervoso central. Então, aqui, só para a gente poder observar como que o tegumento ele é importante no contato, né, no aperto de mão, no contato de uma criança com a mãe. Então, o tegumento, ele vem fechar tudo isso que a gente viu de sistema nervoso da outra aula. E por que que na pele a gente sente as sensações de pressão, a gente sente as sensações de calor, de frio e de dor, né? Então, a gente tem todo na pele, que a pele já vou mostrar para vocês, ela é subdividida em camadas. A gente tem a derme, a gente tem a epiderme, que é a camada mais superficial, a gente tem a derme, que é uma camada
mais profunda, e a gente tem também a hipoderme, que não é considerada parte da pele propriamente dita. Então, todas essas camadas, elas vão ter terminações livres. Lembra que eu falei na nossa aula de sistema nervoso a respeito do neurônio sensitivo e do neurônio motor, e eu falei o seguinte, quando a gente pensa lá na medula, o neurônio motor, ele vem informar do sistema nervoso central, ele vai passar pela medula e ele vai chegar lá no fuso do músculo e vai produzir a contração muscular. Já o neurônio sensitivo, ele vai sair dessas terminações nervosas da pele, ele vai passar pelo corno posterior da medula e vai em direção ao sistema nervoso. Então, olha aqui para vocês terem uma noção como que é rico a nossa pele, a nossa derme, a nossa epiderme em terminações. As terminações nervosas livres, que são essas daqui, ó, que a gente tem elas em grandes quantidades. Elas geralmente elas são, elas trafegam por elas informações de dor, tá? Então, as terminações nervosas livres, informações de dor. Vamos supor um estímulo doloroso na pele. Então, são essas terminações nervosas que vão levar isso daí. E a gente tem terminações nervosas encapsuladas, que aí a gente tem várias. A gente tem aqui os corpúsculos de Meissner, que é responsável pelo tato, corpúsculos de Krause, responsável pelo frio, de Ruffini, pelo calor, Pacini, pela pressão e vibração. Então, essa primeira camada aqui é a camada da derme, essa do meio é da epiderme, e aqui que a gente vê parecendo uns tecidos de gordura é a hipoderme. Então, a gente vê aqui que no meio da derme, a gente tem uma série de corpúsculos. Olha aqui na hipoderme, eu tenho o corpúsculo de Pacini, que ele é mais profundo, ele me dá esse direcionamento de pressão e de vibração. Eu tenho a terminação de Meissner, que está bem aqui, ó, bem pertinho da epiderme mesmo, que ela é esse tato sutil, essa capacidade que a gente tem de passar a mão na pele e sentir esse tato. É por causa dessas terminações de Meissner que a gente consegue sentir esse tato, esse contato, né? Então, graças a todas essas terminações nervosas, principalmente as encapsuladas, que a gente consegue ter a sensação de frio, de calor, de pressão, de vibração, de tato. E as terminações nervosas livres são responsáveis pelas informações de dor. Tá? Então, o tegumento comum, ele contribui para a homeostasia, protegendo o corpo e ajudando a regular a temperatura corporal, também possibilita a percepção de estímulos agradáveis, dolorosos e outros no ambiente externo. E quando a gente pensa aqui, por exemplo, na hipoderme, que é a camada que dizem que não faz parte da pele, que é a mais profunda, ela geralmente ela é um protetor térmico, né? Então, quanto mais tecido adiposo, quanto mais gordura, mais protegido, teoricamente, a pessoa tá de frio, né? Quanto menos tecido adiposo, menos protegido a pessoa está de frio. O que significa essa palavra homeostasia, né? Então, a homeostasia, ela significa um processo de regulação pelo qual um organismo mantém constante o seu equilíbrio. E também, na fisiologia, ela significa o estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do corpo. Então, por exemplo, a glândula sudorípara, que a gente vai ver na semana que vem, ela ajuda a controlar a temperatura corporal, né? À medida que a temperatura sobe, eu vou suar para que não haja um colapso interno, né? Então, essa homeostasia é manter esse equilíbrio do organismo, que é o que o tegumento faz. Ele vai proteger o organismo de ameaças externas e ele vai ajudar nessa homeostasia. Pessoal, tá tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Velocidade está boa? Sem dúvidas até agora? Posso prosseguir? Tem alguém aí? Beleza, obrigada, Gabriela. Então, vamos continuar. Obrigada, Dinei. O tegumento comum, então. Então, quando a gente pensa em tegumento comum, ele é subdividido em pele,
pelos, glândulas sebáceas, sudoríparas, unhas e receptores sensitivos, né? Então, no tegumento comum, a gente tem essa subdivisão da epiderme e da derme. Aqui a gente fala que é a pele ou cutis, que é a mesma coisa, e a hipoderme, que é essa aqui de baixo, que eu já vou falar um por um, separadamente, né? Então, quais são as funções do tegumento comum para o ser humano? Então, vai ajudar a manter a temperatura corporal constante, para manter a homeostasia, para manter o equilíbrio do organismo. Ele ajuda a armazenar sangue. A gente vai ver que a epiderme, que é a camada mais superficial, ela é avascular, ela não tem um suprimento sanguíneo, tanto é que a gente tem camada morta de queratina aqui para proteger. Eu vou explicar como que funciona essa síntese de queratina, é proteção mesmo, mas a derme, que é mais profunda, a epiderme, ela já é bem vascularizada, com vasos sanguíneos. E o tegumento, ele protege o corpo do ambiente externo, ele detecta sensações cutâneas, né, o tato, a pressão, são formas de proteger o corpo de, por exemplo, uma perfuração, um corte, então ele vai dar esse feedback para a pessoa. Excreta e absorve substâncias, a pele ou o tegumento comum é muito importante para sintetizar a vitamina D, que a gente sempre ouve falar, geralmente tem recomendações médicas, para pegar aquele sol da manhã, que ele é importante para sintetizar a vitamina D. As mudanças da cor da pele, vocês da odontologia, quando vocês forem fazer a consulta odontológica, depois vocês devem ter uma disciplina específica sobre isso, tem algumas mudanças na cor da pele que pode indicar desequilíbrio homeostático ou até algumas doenças, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma cor azulada na pele associada à hipóxia, então pode ser uma deficiência de oxigênio no nível tecidual, pode ser um sinal de insuficiência cardíaca, bem como de outros distúrbios. Então, vocês vão aprender a ver isso, de que forma que a inspeção, né, quando a gente pensa na consulta, né, vocês lembram lá do médico, ele começa pela anamnese, que é aquela consulta inicial, né, o que te trouxe aqui, qual que é a sua queixa principal, qual que é a história da moléstia atual, qual que é a história da moléstia pregressa, já fez alguma cirurgia ou não, aí você vai para a segunda parte, que é o exame físico, que é na inspeção. Então, é na inspeção que a coloração da pele vai te dar algumas pistas, né? Porque fazer uma consulta, é claro que eu não sou odontóloga, mas geralmente na área da saúde algumas coisas são parecidas, especialmente a anamnese. Então, ela vai te indicar algumas peças para montar o seu quebra-cabeça, mas as mucosas orais, a coloração, a alteração da mucosa também vai te dar alguns indicativos. Erupções ou rupturas cutâneas anormais, como, por exemplo, catapora, afta, sarampo, podem revelar infecções sistêmicas ou doenças de órgãos internos, enquanto outras condições, como verrugas, manchas senis, né, que são manchas relacionadas a envelhecimento, né, que a gente chama de melanose solar, ou espinhas podem envolver apenas a pele, né, então é importante, na hora da inspeção, na hora da consulta, analisar a cor da pele. Então, a pele ou cutis, ela é formada por essas duas partes, a epiderme e a derme. Então, a epiderme é a parte mais superficial e mais fina, é composta de tecido epitelial, que é essa que a gente geralmente tem uma camada morta de queratina. A parte mais profunda e espessa é a derme, né? Então, a epiderme, ela é avascular e a derme é vascularizada, né? Significa o quê? Essa camada morta de queratina, se você cortar só a epiderme, às vezes a gente corta só um pedacinho do dedo, já percebeu? E não sai sangue. Significa que eu só atingi a epiderme. Quando eu atinjo a derme, que tem o sangramento, tá? E abaixo da derme, a gente vai ter a hipoderme, que também recebe um outro nome chamado de tela subcutânea ou hipoderme, que é onde às vezes eu tenho uma concentração maior de adipócito, né? Então, alguns autores falam que a hipoderme não faz parte da pele, mas ela é profunda já, a derme, ela é a mais profunda das camadas. Só que a gente tem esse desenho esquemático que vocês podem verificar, né? A epiderme, que é a camada mais superficial, onde a gente tem queratina, a gente tem célula morta, ela não tem vaso sanguíneo.
Aqui depois eu vou falar das camadas que tem na epiderme, e a primeira delas é a camada basal ou germinativa, que é onde originam células, né, que fica mais ou menos aqui embaixo, onde tem fazendo essas ondinhas. Aqui eu tenho a derme, que ela é mais profunda. Na derme eu vou ter terminações nervosas livres, eu vou ter terminações nervosas encapsuladas, e na hipoderme aqui, ó, eu vou ter tecido gorduroso, eu tenho também vasos sanguíneos passando aqui. Observe que esses vasos, eles vão chegar bem próximo aqui da camada basal, da epiderme, que eles vão levar a irrigação até aqui, ó. Por isso que para cá já não tem sangue, né, que é a camada morta, que é essa parte externa da nossa pele. Tá, então nessa região aqui da hipoderme, a gente também tem algumas terminações nervosas. Os corpúsculos de Pacini, que são sensíveis à pressão, eles vão estar então na hipoderme, que ela é bem mais profundo. Aí aqui tem outra imagem bem bacana, eu mandei para vocês pelo WhatsApp, uma imagem preenchida com todos os nomes e a mesma imagem sem preencher para depois vocês tentarem fazer, tá? Para ajudar a memorizar os nomes dessas estruturas, né? Então, aqui a gente pode ver a epiderme. Na epiderme, a gente consegue visualizar o poro sudoríparo, o corpúsculo de Meissner, que está aqui já na derme, a glândula sebácea, aqui bem do ladinho do folículo piloso, onde vai nascer o pelo, a gente tem aqui do ladinho dela a glândula sebácea, que ela exatamente vai servir para lubrificar esse pelo, né, para hidratar esse pelo. Aí a gente tem aqui camada córnea, que é a queratina, né, a terminação nervosa livre, olha que bonitinha aqui, responsável pelas informações de dor, todas essas camadas, e aqui ela vai se conectar com o neurônio sensitivo e vai lá para o córneo posterior da medula levar informação de dor para o sistema nervoso. Aqui a gente tem glândula sudorípara, que vai ajudar a manter a temperatura do corpo estável, né, se essa temperatura começar por algum momento, por algum motivo, aumentar, ela vai começar a liberar suor através dos vasos sanguíneos, ela vai captar a água dos vasos sanguíneos e vai liberar pelo suor. E aqui a gente tem já na hipoderme, né, o tecido subcutâneo e adiposo, aí a gente consegue ver aqui, aqui, artéria, veia e o folículo piloso, que a gente vai ver com mais detalhe nos anexos da pele semana que vem. Agora eu vou entrar na epiderme, né, que é a camada mais superficial, né, e aqui é muito importante a gente entender essas células aqui, pessoal. Então, a epiderme, ela tem uma porcentagem de células extremamente relevantes, né, então ela é composta de epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado, que tem um papel fundamental de proteção da epiderme. Então, ela tem 90% das células que compõem a epiderme são chamados queratinócitos, que vão produzir a queratina. 8% são melanócitos, que são responsáveis pela coloração, pelo tom da pele. E a gente tem macrófagos intraepidérmicos, que são células que vão ajudar o sistema imunológico, e células táteis epiteliais. Vamos a cada um deles, né? Então, aqui a gente tem o queratinócito, que vai produzir a queratina. Então, a queratina é uma proteína fibrosa que ajuda a proteger a pele e os tecidos subjacentes de abrasões, calor, micro-organismos e substâncias químicas. Aí eu vou explicar, depois que eu passar por todas as camadas da epiderme, como que funciona a síntese de queratina, aonde que nasce as primeiras queratinócitos e como que eles vão fazer para chegar até na epiderme, que é o processo chamado de queratinização ou cornificação, porque a última camada mais superficial, que a epiderme, eu falei para vocês que é a camada mais superficial, mas a própria epiderme, ela se subdivide em outras camadas, que são aqui, a epiderme, os queratinócitos, eles são organizados em 4 ou 5 camadas, que produzem a queratina, que são essas camadas da epiderme. O processo de formação dessa queratina a gente chama de queratinização ou cornificação. Ela vai durar, presta atenção nisso aqui, que daqui a pouco eu vou falar de algumas doenças, como, por exemplo, psoríase, vitiligo, e outras doenças de pele, é importante que vocês entendam isso daqui.
Então, na epiderme, esse processo de queratinização, ele vai durar em torno, no indivíduo normal, sem doença nenhuma, de 21 a 28 dias em média. Então, é o processo de transformação das células da camada basal até a córnea. Deixa eu ver se eu acho a camada basal aqui, que aí eu volto nisso aqui, para explicar melhor para vocês. Aqui. Todo mundo preste atenção aqui, por favor. Deixa eu pegar um marcadorzinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, esse aqui não tem marcador, não tem problema não. Opa. Aqui. Então, essa aqui são camadas da epiderme, ó. A gente tem a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e uma fina camada córnea. Em alguns casos, uma chamada camada lúcida, que ela tá só na palma da mão e nas plantas dos pés, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, do mais profundo por o mais superficial, a gente começa aqui, ó, na camada basal. Essa camada basal, lembra que ela vai receber ainda irrigação lá da derme, então ainda alguns vasos sanguíneos vão chegar lá. Então, é aqui que eu tenho a germinação, por isso que alguns autores chamam de camada germinativa, que é o nascimento de novas células de queratina. Como eu recebo sangue aqui, então eu tenho multiplicação da célula, está nascendo nova queratina. Olha o que, esse aqui é o processo de queratinização. Nasceu aqui a célula nova, aí ela vai aqui para a camada espinhosa e vai nascendo uma camada que nasce, vai empurrando para cima até chegar na pele, que a gente visualiza na pele superficial. Então, nasceu uma célula nova aqui na camada basal, um queratinócito, aí ele vem aqui para a camada espinhosa. À medida que vai nascendo aqui, vai empurrando para cima, vai empurrando, até ela chegar aqui na chamada camada granulosa, e a última camada, que é a camada córnea, que já é a queratina morta, né? É o tecido morto que protege, que dessa couraça que a gente fala assim nos animais, né? Que é o couro, é queratina pura, tá? Então, só para vocês entenderem, vou voltar aqui. Então, esse processo de queratinização é isso. A célula nasce lá da camada basal, à medida que ela vai nascendo, ela vai sendo empurrada para as outras camadas até chegar na última camada. Aqui, então vamos lá. As outras, os melanócitos também, que são, a gente ainda tá lá na epiderme, que é a camada superficial da pele, só para recapitular, a gente ainda não chegou na derme. A epiderme, ela tem os queratinócitos, que vão atuar na síntese da queratina, que eu acabei de mostrar para vocês como que funciona. E as células de queratinócito vão nascer na camada basal, que ainda recebe suprimento sanguíneo. Esse suprimento sanguíneo, a célula vai se dividir, vai ser empurrada para as outras camadas até chegar na camada córnea, que é essa camada visível que a gente olha, essa couraça que a gente vê. Os melanócitos são essas células aqui que tem esse formato, que tem esses grânulos de melanina dentro dela, então eles vão produzir o pigmento de melanina, né? Então, é um pigmento amarelo avermelhado ou castanho escuro, que contribui para a cor da pele, e ele também é muito importante para a proteção do DNA da célula, porque ele vai absorver os raios ultravioletos que são perigosos, né? Então, uma vez dentro dos queratinócitos, os glânulos de melanina se agrupam formando um véu protetor sobre o núcleo ao lado voltado para a superfície da pele. Desse modo, eles protegem o DNA nuclear do dano causado pelos raios ultravioletas do sol. Então, os melanócitos são muito importantes porque eles vão produzir a melanina, e a melanina ela vai entrar, alguns grânulos de melanina vão se agrupar nos queratinócitos, que vão subir nas camadas e ajudar na proteção contra os raios ultravioletas. Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Vou continuar, tá? Só paro se vocês falarem aí. Então, depois dos melanócitos, então vamos olhar só aqui na proporção, ó. Então, 90% é queratinócito na epiderme, 8% é melanócito, o restante é dividido entre macrófagos e células táteis. A gente falou dos queratinócitos, acabei de falar do processo de queratinização, dos melanócitos, a importância deles na proteção contra os raios ultravioletas.
Os macrófagos intraepidérmicos ou células de Langerhans, que tem esse formatozinho, eles vão participar das respostas imunológicas contra micro-organismos que invadem a pele e são facilmente danificados pela luz ultravioleta. Então, olha a quantidade de proteção que a gente tem antes de qualquer patógeno chegar na derme, né? Então, toda essa camada da epiderme serve para proteger mesmo a parte mais profunda. Então, o papel do macrófago na resposta imunológica é de ajudar outras células do sistema imunológico a reconhecer o micro-organismo invasor e destruir esse micro-organismo. E, por fim, a última célula, e não menos importante que as outras, que são as células epiteliais táteis ou células de Merkel, que a gente tem aqui o disco tátil, o disco de Merkel, e a gente tem ali o neurônio sensorial ou sensitivo. Então, essa célula se localiza na camada mais profunda da epiderme. Então, como eu falei lá no comecinho da aula de hoje, esse toque que a gente passa e a gente sente desde um único dedo, o toque mais suave, é graças a essas células epiteliais táteis que estão ainda na epiderme, né? Então, elas entram em contato com os processos achatados de um neurônio sensorial, uma estrutura chamada disco de Merkel, que está aí na imagem. Então, essas células epiteliais táteis e seus discos associados detectam as sensações de toque, graças a eles. E as camadas da epiderme, que eu mostrei agorinha, da mais profunda para a mais superficial. Então, a mais profunda é a número 1, que é a camada basal, aí depois a gente vai para a camada espinhosa, que é essa parte aqui, da camada espinhosa, a gente vai para a camada granulosa, que é essa que está aqui, e por fim para a camada córnea. Então, essas são as camadas da epiderme. E aí aqui a queratina, o queratinócito, ele vai subir até chegar aqui, que aqui é a camada morta, que é a camada córnea. E a gente tem aqui, eu trouxe isso daqui, a descrição de cada camada, e trouxe aqui a camada lúcida, porque ela não estava lá na outra. Então, a camada lúcida, ela é encontrada apenas nas pontas dos dedos das mãos e das palmas das mãos e plantas dos pés, é formada por 4 a 6 camadas de queratinócitos achatados, claros e mortos, ricos em queratina, por isso que a planta dos pés e a palma das mãos, elas são mais claras, né? Um tom de pele mais claro, porque os queratinócitos, eles são claros, a coloração deles. Correlação clínica, o que a gente tem, então, de patologias? Quando a gente pensa, por exemplo, numa destruição grande da camada basal e das células troncos. Então, essa camada basal, ela ainda recebe irrigação sanguínea, e lá a gente tem células troncos que vão se diferenciar e criar o queratinócito, que vai manter essa produção constante de célula. Se a pessoa sofreu uma lesão profunda o suficiente para lesionar a camada basal, então é bem provável que uma nova pele não consiga se regenerar, né? Porque a camada basal é que produz, é que germina todas as células que vão proteger a pele. Então, nesse caso, tem as indicações de enxertos de pele, que a gente vê, por exemplo, também nas feridas, nas queimaduras, né? Queimaduras mais profundas, às vezes tem feridas dessa magnitude requerem enxertos para cicatrizar, porque eu não tenho mais uma camada basal ali que vai estar produzindo queratinócito, né? Então, o enxerto de pele é a transferência de um pedaço de pele saudável retirado de um local do doador para a cobertura de uma ferida, e tem também o transplante de pele, que é feito de um doador compatível. A gente já viu até a utilização de pele de tilápia, né, de peixe, em alguns tipos de queimadura. Então, a explicação do enxerto de pele ou da transfusão de pele é exatamente por causa disso. Quando eu tenho uma lesão profunda na camada basal, então a camada foi destruída, então não tem produção de queratinócito para regenerar a epiderme, que é essa parte, essa couraça que vai proteger. Tranquilo, pessoal? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Nenhuma dúvida? Professora, eu estou com uma dúvida, assim, é porque eu já vi alguns vídeos, né, de enxerto de pele, e na maioria eles fazem alguns buraquinhos
na pele e depois botam no local do ferimento. Por que eles fazem esse buraquinho em vez de só tratar e botar no ferimento? Carol, eu não sei te dizer, porque realmente na fisioterapia a gente tem a especialidade da dermatofuncional, mas a gente não trabalha com enxerto em si. E a minha área é ortopedia, eu realmente não sei te responder, eu teria que pesquisar isso, porque não é um público de paciente que eu trabalho com isso, tá? Mas eu realmente não sei, é um procedimento médico mesmo, não sei te explicar o porquê que tem os furinhos, não, tá? Tá Depois a bom. gente pode pesquisar junto sobre isso. Tem uma outra patologia chamada de psoríase. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se tem alguém na família que tem, ou se algum de vocês tem. O que que significa essa psoríase? O que que é isso, né? Então, é um distúrbio cutâneo crônico e comum em que o que que acontece com os queratinócitos? Eles vão se dividir e vão de forma bem mais rápida. Lembra que eu falei que até 21 dias, olha aqui no caso da psoríase, esses queratinócitos são liberados em período de 7 a 10 dias, então é bem rápido. Então esses queratinócitos ainda imaturos, eles sintetizam uma queratina normal, que forma escamas em flocos prateados, então não teve tempo suficiente desse queratinócito se maturar, tá maduro o suficiente. Como vai produzindo muito de forma mais rápida, então a camada vai subindo rápido e dá esse aspecto para a pele, né? Parece escama em floco prateado, que geralmente é comum no joelho, no cotovelo e no couro cabeludo, né? Então, hoje em dia, tem alguns tratamentos na área da dermatologia, né, cremes tópicos, luz ultravioleta, que ajuda a diminuir essa divisão celular, reduzindo a taxa de crescimento celular ou inibindo a queratinização, tá? Então, a psoríase, ela precisa de um acompanhamento com o dermatologista para estar... E tem algumas outras teorias, tá? Inclusive teorias de fundos emocionais. Às vezes o paciente ele também precisa de um acompanhamento, às vezes quando ele está no período de estresse muito grande, ele começa a brotar e tem essa, se ele não cuidar com esses, tem vários cosméticos, cremes que podem auxiliar com relação a isso. E agora a gente entra na derme, a gente saiu da epiderme, que é a camada mais superficial, que a epiderme, ela tem 5 camadas, a camada basal, a camada germinativa, vamos fazer aqui igual o Telecurso 2000, a revisão. Então, a camada basal é a camada de mais profunda para mais superficial, ela é a primeira camada, ela é uma camada germinativa, é ali que vai nascer o queratinócito, a síntese de queratina vai subindo de camada espinhosa, até chegar na camada córnea, que é a mais superficial, e lá eu vou ter queratina morta, eu não tenho vaso sanguíneo ali, né? E aí a gente tem queratinócito, a gente tem melanócitos como importantes protetores dessa pele, e os melanócitos como responsáveis o tom da pele, pela proteção contra os raios ultravioletas. Aí a gente vê algumas patologias quando eu tenho problema na camada basal, no caso do enxerto de pele, e a gente acabou de falar da psoríase, que é essa a aceleração da síntese da queratina, né, que vai gerar aquelas feridas. E dá no couro cabeludo também, que parece caspa, né. A derme, agora, a gente vai para a camada mais profunda. Então, ela é a segunda porção mais profunda da pele, ela é composta por um tecido conjuntivo, contendo fibras elásticas e colágenos. Então, as fibras elásticas, elas vão dar essa capacidade quando eu faço isso aqui, ó. Não sei se todo mundo tá me vendo, deixa eu ver se o meu vídeo tá habilitado, tá habilitado, acho que vocês estão me vendo. Então, quando eu faço isso daqui, ó, com a minha pele, ó, eu estico ela e ela volta rápido, ou no cotovelo, né? Quando eu venho aqui e estico, ele volta rápido. Se você pegar uma pessoa de mais idade, de 70 anos, você vai ver que além de ser bem mais fininha, ela já não volta assim rápido, porque a pessoa vai perdendo esse colágeno, vai perdendo essa elastina e tem a questão do líquido também, da hidratação, né? Então, essa derme, ela é muito importante por essa firmeza que a gente tem da pele, né? Então, ela é composta, essa rede, ela é uma rede novelada de fibras, que possui grande resistência elástica para a pele.
Então, a gente tem a epiderme, que é a camada de queratina morta, que é protetora, protege de agressores, protege de luz ultravioleta, e a gente já tem a camada da derme, que dá essa resistência elástica para a pele, através dessas fibras elásticas, dessas fibras colágenas. Tem capacidade de se esticar e retornar ao estado original facilmente, é muito mais espessa do que a epiderme. A gente tem duas regiões principais da derme, que é a região papilar e a região reticular, que a gente vem aqui, a chamada derme papilar e derme reticular. Então, a papilar é uma porção superficial da derme, é um tecido conjuntivo areolar, com fibras elásticas e colágenos finas, possui cristas dérmicas que vão abrigar capilares sanguíneos, corpúsculos táteis e terminações nervosas livres. A camada reticular já é uma porção mais profunda que se aproxima da hipoderme, é um tecido conjuntivo com fibras elásticas, ambos espessos, os espaços entre as fibras contêm adipócitos, células de gordura, folículos pilosos, nervos e glândulas sebáceas e sudoríferas, que a gente vai ver com mais detalhes semana que vem. Correlações clínicas, o que a gente pode estar falando aqui? As estrias, né, que é o terror da mulherada, né, e hoje até a maioria dos homens está começando a se preocupar mais com a estética, essas coisas, então não é só a gestante que tem estria, né, então o que é a estria, então, quando eu penso em morfologia? A estria é uma cicatriz interna, então ela é uma cicatriz decorrente de danos internos da derme quando a pele é estirada demais. Então, as ligações laterais entre as fibras colágenas adjacentes são rompidas e, presta atenção nisso aqui, pequenos vasos sanguíneos dérmicos se rompem. Por isso que no início ela parece assim, ó, avermelhada, porque é um processo inflamatório. Eu tive um rompimento, né, de vasos sanguíneos dérmicos, que é a coloração avermelhada, que eu vou falar daqui a pouquinho de novo, vou voltar naquela parte da consulta, quando a gente analisa a coloração da mucosa, a coloração da pele. E mais tarde, depois dessa cicatrização tecidual, aparece como essas linhas branquiçadas ou prateadas, que já é a cicatriz consolidada. Então, isso que representa a estria. Mulherada aqui, tem alguma pergunta? Tudo tranquilo? Não, né? Então, vamos que vamos. E aí a gente tem também cristas e sulcos e impressões digitais, né? Então, na superfície das palmas das mãos, nos dedos das mãos, plantas dos pés, a gente tem uma série de sulcos, que é essas linhazinhas, né? E a gente tem umas cristas que cria ligação, essas cristas, que a gente consegue ver aqui mais ou menos pela impressão digital, elas criam uma ligação forte entre a epiderme e a derme em uma região de grande estresse mecânico. Então, elas vão aumentar a área superficial da epiderme. Por que elas são muito importantes na mão? A gente tem o tato, né? Ela aumenta a aderência das mãos ou dos pés. Então, se eu quero segurar um objeto, é graças a essas cristas que eu consigo ter o maior tato e segurar o objeto. Se fosse todo lisinho, era mais complicado, né? E a base estrutural aqui ficou faltando um L, base estrutural da coloração da pele, né? Então, não é só melanina, tá, pessoal? A gente tem 3 pigmentos que contribuem para os tons da pele. A gente tem a melanina, que a quantidade de melanina faz a pele variar de amarelo claro até vermelho, amarronzado e preto. A gente tem hemoglobina, que confere uma cor avermelhada. A gente tem o caroteno, que é um pigmento amarelo-laranjado precursor da vitamina A. Então, esses 3 pigmentos vão contribuir para o tom de pele. Aí, aqui, a melanina, a gente tem, dependendo da concentração dela, vai alterar o tom da pele, né? Então, as diferenças nos tons de pele da melanina se deve à quantidade de pigmentos que os melanócitos produzem e transferem para os queratinócitos. Então, o melanócito vai lá,
produz a melanina e transfere para o queratinócito, que vai estar subindo as camadas da epiderme até chegar lá na camada córnea, que é a mais superficial, e você vai ver aquela coloração, né? Em algumas pessoas, a melanina pode se acumular em forma de sardas, que tem esse nome científico aqui, ó, efélides. Efélides significa sardas, né? Conforme as pessoas envelhecem, podem aparecer manchas senis ou mancha de envelhecimento, que é chamado de melanose solar, e também são acúmulos de melanina. Só liberando aqui para o colega entrar. Então, a melanina, qual que é a importância dela? Ela vai absorver os raios ultravioleta, ela vai evitar danos do DNA nas células epidérmicas, né? Então, o melanócito cria a melanina, que vai para o queratinócito e vai começar a subir as camadas da epiderme até chegar na camada córnea, né? E ela vai proteger a pele da radiação ultravioleta. Então, aqui de novo, uma imagem esquemática, né, representando aqui o melanócito, aqui eu tenho o queratinócito, a melanina já solta, e aqui a parte mais superficial. Correlação clínica, o que a gente pode ter aqui também? Albinismo e vitiligo. O que significa o albinismo, então, né? O albinismo é uma incapacidade hereditária da produção de melanina, ela pode causar problemas de visão, tendência para que a pele se queime facilmente com a superexposição ao sol. Eu trouxe essa imagem aqui, né, de uma pessoa albina. E então, geralmente, eles têm que fazer bastante proteção de óculos, de protetor solar, para tentar amenizar, ou roupa mesmo para cobrir, para tentar amenizar. E uma outra doença de pele comum, que a gente, acho que a maioria de vocês ou já viu alguém com, ou às vezes eu tinha pessoa da minha família, o vitiligo, é uma perda parcial ou completa de melanócitos em partes da pele, resultando em manchas brancas, que a gente pode ver aqui, né? Brancas e irregulares, isso pode acontecer em decorrência de problemas com o sistema imunológico. O próprio sistema imunológico pode atacar os melanócitos e vai causar essa perda parcial ou completa de melanócitos, tá? Então, duas patologias, não patologia, né? No caso, o albinismo é uma condição hereditária que resulta nessa incapacidade. E aqui eu quero voltar um pouquinho nisso aqui, principalmente o pessoal que chegou depois, né? Eu comecei a falar lá do início, a importância do tegumento quando a gente pensa numa forma de comunicação com o meio exterior, a importância que o sistema nervoso precisa desse estímulo para eu detectar pressão, calor, frio, dor. Então, tudo isso é muito importante. E aí, quando a gente vai fazer a consulta na área da saúde, vocês também vai ser a mesma coisa, eu trouxe aqui outros termos técnicos que vocês precisam ir aprendendo, né? Então, quando você olha por dentro da boca, na mucosa, a cor da pele, ela pode fornecer indicações diagnósticas de determinados problemas que o indivíduo está passando. Então, mucosas, base das unhas também, ou pele azulada, que a gente chama de cianótica, né? Quando a pele está azulada, a gente fala que está cianótica. Indica que o sangue não está captando oxigênio suficiente dos pulmões. Icterícia, né? Que essa aqui é mais comum, às vezes, no recém-nascido, no bebê. Acúmulo na pele do pigmento amarelado chamado bilirrubina, a pele e a esclera ocular, os olhos, às vezes, do bebê fica bem amarelado, indicando problema hepático. Eritema, né? Eritema é sinônimo de vermelhidão na pele, é causada pela dilatação dos capilares na derme com sangue, por causa de lesão da pele, exposição do calor, infecção, inflamação ou reações alérgicas. E a gente tem que aqui no eritema, que é um sinal característico de inflamação, que a gente fala dor, calor, rubor, edema, né? Então, esse rubor ou eritema é a vermelhidão da pele, que pode indicar um processo inflamatório também. A palidez, aquela pele de cor pálida, pode indicar uma condição de choque ou mesmo uma anemia, tá? Por isso que é importante avaliar o paciente através dessa cor, né, como indício desse diagnóstico, tá? Então,
Esse material de hoje, ele foi baseado no livro do Tortora, de Princípios de Anatomia e Fisiologia. Eu mandei para vocês no WhatsApp, deixei lá no Google Sala de Aula também, tá, pessoal? Quero saber se tem alguma dúvida até aqui, se alguém quer algum esclarecimento lá comigo. Deu para pegar o conteúdo, tá tranquilo? Ok, nenhuma dúvida. Então, pessoal, eu quero pedir para vocês, tranquilo, né, Ednei? Eu deixei lá no Google Sala de Aula, o capítulo. Eu gostaria muito que vocês pudessem ler, tá? Então, a minha indicação é que vocês leiam o material agora. Eu deixei mais 3 vídeos de complementares, um pouco mais detalhados sobre derme, epiderme, hipoderme. Queria que vocês assistissem também, que lessem o material do capítulo e não deixem para a semana que vem. Já tem um exercício lá, são 6 exercícios, tá? 6 questões no Google Formulário que eu queria que vocês respondessem, e eu vou estar aqui esperando, tá? Eu vou interromper a gravação.